Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Já na tela, os indicadores referente ao fechamento da semana passada aqui no Brasil, né? A gente teve uma semana mais curta, o Ibovespa aí recuando 1,81%, cotado a 116.181 pontos. Tá? Dentro dos dados divulgados na semana passada, né, no cenário econômico, a gente teve dados de serviço que apresentaram queda aí de 0,2% no mês, frustrando aí as expectativas do mercado, que esperava uma alta de 0,7%. Também foram divulgados dados de vendas no varejo, esses sim vieram bem acima das projeções, né? A gente vê que a retomada do emprego, o aumento das transferências de renda do governo e melhorias aí na estatística de Covid foram os principais fatores que explicam o bom desempenho do varejo no último mês, tá? Além disso, as recentes medidas de estímulos anunciadas pelo governo, né, como a liberação de saques do FGTS, eles devem contribuir aí para sustentar o consumo privado aí, pelo menos no curto prazo, tá? Na parte política, o governo federal ele decidiu conceder aumento de 5% aos servidores públicos federais a partir de julho. Essa medida ela vai ter um impacto ao redor aí de 6,3 bilhões de reais esse ano, o que é acima aí do montante de 1,7 bilhão previsto para reajustes salariais no orçamento de 2022. Né? Então, levando o governo aí a ter que conter despesas em outras áreas para se manter dentro do orçamento. Tá? Apesar do desempenho negativo do Ibovespa até o momento no mês de abril, a gente vê aí as carteiras recomendadas do BTG apresentando números bastante resilientes, né? Todas elas eh, caindo bem menos ou quase que nulo aí no caso da 10/5 quando a gente compara com o índice de referência. Passando agora para o cenário internacional, né, falando um pouquinho dos Estados Unidos, a gente teve o início da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2021 por lá. Os números até o momento se apresentando de forma bastante mista, tá? A semana foi marcada principalmente por dados de inflação, tá? Onde o índice de preços ao consumidor ele saltou 1,2% no mês passado, foi o maior ganho mensal aí desde setembro de 2005, e em linha com a expectativa dos economistas, tá? E isso avançou 8,5% nos últimos 12 meses, é o maior ganho anual desde 1981 para os americanos, tá? Apesar dos resultados, há uma esperança de que março possa marcar o pico da taxa anual do CPI, né, que é a inflação ao consumidor, uma vez aí que as pressões inflacionárias mensais se moderaram à medida que os preços dos bens, excluindo alimentos e energia, tiveram maior queda em 2 anos, né? Então, a inflação americana começando a dar sinais de uma possível, eh eh, pelo menos uma possível parada de avanço, né, então vamos acompanhar como é que vai ser os próximos meses, tá. Já a inflação ao produtor, essa sim ficou aí acima da expectativa ao atingir 11,2% no acumulado em 12 meses até março, tá, é o patamar mais elevado aí desde novembro de 2010. A medida núcleo, né, que exclui alimentos e energia, avançou 7% no mesmo período, acelerando em relação à divulgação anterior e sugerindo que a inflação americana pode continuar elevada nos próximos meses, pelo menos para os produtores, tá. Já na Europa, a inflação do Reino Unido subiu para 7% em março, também a maior aí desde 1992, puxada pelo aumento de preço dos combustíveis e adicionando ainda mais pressão para o Banco da Inglaterra para aumentar taxas de juros na reunião de maio. E na zona do euro, o índice de inflação ao consumidor ele chegou a 7,5% em março, né, a maior taxa anual da série histórica de dados. Porém, o Banco Central Europeu decidiu manter suas principais taxas de juros em zero e confirmou que, apesar da inflação histórica, ele vai continuar com compras líquidas de dívida até o terceiro semestre. Tá? Então, a gente vê que a inflação está sendo uma preocupação global, né? Não só aqui no Brasil, mas nas principais economias do mundo a gente vê a questão da inflação bastante preocupante. E na China, na China a gente já viu um movimento um pouco contrário. O Banco Central chinês ele sinalizou uma possível redução da taxa de juros para empréstimo de 1 ano, né, e a redução no requerimento de reserva dos bancos para esses empréstimos. Né? O objetivo
é compensar parcialmente a desaceleração econômica no país, causada aí principalmente pelas restrições de combate ao avanço dos casos de Covid-19, tá? E por fim aqui o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele teve uma semana mais estável, né, fechou aí uma queda marginal de 0,01%. No mês o índice acumula ganhos de 1,03% e a carteira de FIIs do BTG aí avança 2,08% em abril, tá? Dando sequência, eu vou chamar aqui o Leandro para comentar um pouquinho das moedas para gente. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. A gente teve aqui uma semana mais curta, uma semana com um pouquinho menos de volume de negócios, né? Comparando com as demais semanas. O dólar versus o real aqui ficou praticamente estável, né? O que conteve, na verdade, essa alta, né? Que como a gente viu no primeiro slide, o mundo inteiro caindo, né? Inclusive o Brasil. A gente deveria estar vendo aqui, vide regra, né, vide a proporção, um dólar subindo. Mas o que de fato conteve foi a perspectiva de alta da Selic, tá? Que manteve aí esse dólar perto da estabilidade, aí fechando aí 4,69,7, aí no 4,70 basicamente, beleza? Todas as moedas aí bem próximas à estabilidade, euro caindo um pouquinho mais, devido ainda à indecisão, né, do Banco Central de lá e a falta de como é que chama, de punho, né, na verdade, dos bancos centrais, achando que a inflação ainda é temporária ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Nessa semana a gente vai ter a última fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, falando aí antes da reunião da reunião de maio. Então, ficar atento na fala dele, que é sempre uma fala que balança bastante o mercado, beleza? DXY chegando aí aos 100 pontos, isso é bem importante, mostra aí uma certa aversão a risco, e a gente tem visto isso daí nos primeiros slides do Gustavo, tá? Aqui no mundo das criptos, a gente não se fala em outra coisa a não ser NFTs, tá? Se você ainda não sabe o que é NFT, fica tranquilo, a gente vai preparar um material aqui que vai sair do forno para falar um pouquinho sobre esse mundo cripto. Mas NFTs basicamente são imagens, né, homologadas aí, criptografadas, que você pode ter direitos aí sobre ela. Um bom exemplo que a gente fala é sempre da Mona Lisa, né? Todo mundo pode salvar uma imagem da Mona Lisa se você quiser no Google, mas a Mona Lisa de verdade pintada por Leonardo da Vinci está lá no Louvre. E se você quiser comprar, ela custa uma bagatela de alguns milhões de dólares, né? Então, NFT é a mesma lógica. Então, a Amazon, Emirates e outras empresas estão entrando nesse mundo com força. A gente ainda vê o Bitcoin e o Ethereum aí voltando aí para as casas dos 39, 40 mil pontos, 42 mil pontos, e o Ethereum aí por volta de 2.900, 3 mil dólares, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Estamos com bastante volatilidade aqui, como sempre, olho nas declarações de juros que a gente ainda segue com esse medo aí da inflação global, beleza? É isso, um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, a gente parte agora para a parte agrícola, chamar o Alípio para comentar aqui para a gente. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Durante a semana curta, né, em certo período ali, a soja foi impulsionada por uma alta do petróleo, que trouxe uma alta nos preços, mas chegando próximo ali do feriado, a gente teve uma queda e fecha a semana com 0,40, negociada a 37 dólares aí a saca de soja, né? Esse movimento foi muito influenciado pelo avanço do óleo de soja, então os contratos futuros passaram por valorização lá em Chicago. Inclusive, o vencimento maio 22 valorizou em cerca de 0,34, negociado a 16 dólares o bushel. Então, esse é o cenário Chicago, né? Agora, a cotação que a gente está vendo aqui é a cotação B3, né? Então, com os futuros de Chicago subindo lá durante a semana e o dólar no 0 a 0, como o Leandro mostrou,
a soja no mercado físico brasileiro volta a ser negociada na faixa dos R$ 184, R$ 183 a saca aqui no mercado brasileiro, tá? O pessoal segue bastante otimista ainda em relação à safra brasileira de soja, tá? Não há tanta demanda no momento, mas a oferta de produto ainda é muito escassa. Tá? Em relação ao milho, uma alta de 1,5 na semana, negociando a R$ 88 a saca. Com baixa demanda por milho e necessidade de venda do agricultor, a saca ela está com um movimento de queda ainda, ela caiu para cerca de R$ 87,50 durante a semana no mercado físico. Na B3, ela encerra com uma alta de 1,5 negociada em 88,50. E como lá em Chicago também voltou a subir durante a semana, o milho bateu a máxima quase nos últimos 10 anos, lá em Chicago, recuperando-se das quedas iniciais, né? Muito impulsionado por temores de atraso aí no plantio nos Estados Unidos e perspectivas incertas em relação à produção da Ucrânia, né? Que praticamente não teremos produção de milho lá. Em relação ao boi gordo, uma alta de 1,47. O boi, a gente vive um momento de sazonalidade, então existe uma crescente oferta de animais prontos para abate. Isso é responsável por esses ajustes positivos que a gente tem visto. No estado de São Paulo, a média de comercialização do boi comum é em torno de R$ 295 arroba, e o boi China, que é o boi tipo exportação, R$ 335 arroba, né? Então, na B3 a gente teve essa valorização durante a semana, e devido ao feriado da última sexta-feira, as negociações foram antecipadas, mas ainda abaixo do volume normal para o boi gordo. Já em relação ao café, uma queda de 2,20 no semanal, negociada a $279 a saca. O mercado futuro de café arábica ele encerrou a semana, né, com mais uma baixa, né, para os preços no pregão lá em Nova York. O setor voltou a sentir essa pressão da guerra, com a preocupação com o consumo, né, que teve uma volatilidade bastante alta. É importante destacar que os preços do café, eles já estavam sentindo esses impactos da guerra, diante dessa preocupação com o consumo na Europa, e sem o cessar-fogo entre os dois países, né, que juntos consomem 6 milhões de sacas de café por ano, né? Então, o mercado ainda acompanha como que vai ser o impacto da demanda da bebida no longo prazo. Ainda, existe uma preocupação global quanto à oferta do grão, né? Além do Brasil, que enfrenta problema climático, a Colômbia também enfrenta, teve queda de mais de 13% no mês de março na Colômbia, e problemas logísticos ainda continuam, né? Embora tenha diminuído, mas ainda a gente enfrenta esse tipo de problema que acaba impactando o mercado de café. Beleza, Gustavo? Bom dia a todos aí. Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, para falar das demais commodities, chamo aqui o Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Tudo bom? Vamos lá. Começando aí pelo Brent, né, pelo nosso petróleo. Uma forte alta nessa semana, né, de recuperação do Brent, né, e essa alta se deve principalmente pela essa informação dada na quarta-feira de semana passada pelo New York Times, né, que a União Europeia estaria se movimentando para adotar uma proibição gradual, né, do petróleo russo, né, e por que gradual? Isso para basicamente dar tempo aí para a Alemanha e outros países encontrarem fornecedores alternativos, né? A gente visto que algumas demandas estão sendo atendidas aí no curto prazo, principalmente pelas essas liberações de reservas estratégicas de petróleo que eu vinha comentando nas últimas semanas, né, que começou aí pelos Estados Unidos, depois aí alguns países membros da Agência Internacional também de Energia adotaram, né? Como eu comentei anteriormente, cerca de 180 milhões de barris pelos Estados Unidos, enfim, o complemento dessa agência vai chegar em cerca de 240 milhões de barris no próximo semestre. É algo assim mais de curto prazo, que dá um alívio, né? Mas a gente sabe que vai ser necessário aí mais suprimentos aí vindo do solo, ou seja, né, mais fornecedores de fato, se de fato ocorrer esse embargo aí no médio e longo prazo, né? Porque essas reservas estratégicas vão ser utilizadas nos próximos 6 meses, tá? Então, enfim, como algo muito parecido que aconteceu também com esses embargos aí vindo do gás, né, natural à Rússia. Então, isso deve ocorrer nos próximos dias, tá? Já o minério de ferro, né, ficou uma semana de estabilidade, né, ele até estava em baixa, até na quarta-feira, depois ele teve um movimento de alta de entre quarta e quinta, pela expectativa de medidas do governo também, dos estímulos à economia, devido a esse recente ressurgimento dos casos de Covid, né, como a gente vem falando há algumas semanas também. O governo disse na quarta-feira
que usará alguns cortes oportunos na taxa de compulsório e outras ferramentas para apoiar a economia, né? Como até o próprio Gustavo já salientou anteriormente. E o ouro, uma alta de 1,51, mais uma vez, né? O ouro ainda continua sendo aí aquele porto seguro bem tradicional, né? Aquela válvula de escape em momentos de incertezas, mesmo com seus concorrentes diretos, né? Assim podemos dizer que são os Treasuries, né? O Tesouro norte-americano, os principais como o T2 e o T10, que a gente usa bastante como referência, e o índice dólar, todos eles fechando em alta semanal, né? O nosso amigo Leandro mostrou há pouco também DXY em alta, ou seja, mesmo com dólar em alta, os títulos bons norte-americanos em alta, batendo novos recordes, o ouro também teve alta, né? Então a gente vê que o mercado como um todo global está buscando ativos de segurança, né? Independente dele de ser os tradicionais ou algo assim mais disruptivo, tá? Basicamente isso, todos os três commodities em alta na semana. Pode passar o slide, por favor, Gustavo? Obrigado. Vindo agora para os DIs, né, os juros futuros apresentaram em alta em toda a exceção da curva, né, fica claro por esse slide, essa coluna semanal, né, o movimento é influenciado principalmente pela elevação do rendimento dos treasuries, né, do títulos de dívida norte-americana, como eu já comentei, e também sinais de política monetária mais restritiva no exterior, né, a gente falando há um certo tempo, não só nos Estados Unidos, agora a Europa também vem, digamos assim, abrindo o olho, né, acordando parece que um pouco tardiamente para a inflação. Isso fez com que aí a curva tivesse uma elevação em todos os vértices, principalmente a partir do vértice 2025, tá? E a pressão também no preço das commodities, né? Esse conflito da Ucrânia sem desfecho ainda preocupam bastante, tá? A curva de juro real, né? Qual a gente mede pelas NTNBs, ou Tesouro IPCA, também apresentou um comportamento de alta, né? Mais acentuado ainda na parte curta e média, reforçando esse aspecto linear a partir dos vencimentos de 2023, né? E fica bem evidente também nos slides, tanto no movimento semanal, quanto quando a gente olha o fechamento, né? Então, bem linear aí a partir de 2023 as taxas, tá? Em relação aí à divulgação de dados econômicos, né, no exterior, as principais divulgações dessa semana, né, serão a inflação ao produtor e ao consumidor da zona do euro, né, de março, que aí sim já deve capturar mais esses efeitos da guerra, como nosso IPCA e o PCI dos Estados Unidos, que foi divulgado na semana passada, já capturou bastante esses efeitos da guerra na Ucrânia, né? Também são esperados alguns dados de atividade econômica de fevereiro na Europa, prévia de abril do PMI de vários países desenvolvidos, né? E essa perspectiva do Fed sobre a política monetária, né? Que todo mundo está bem curioso. No Brasil, né? O TCU deve julgar essa semana a desestatização da Eletrobras, né? Algumas semanas a gente vem falando sobre isso e agora voltou a ter força, tá? Um comentário agora, uma atualização, acabou de sair aqui o GP10, né? O GP10 teve uma alta de 2,48, pessoal, tá? Ante a uma alta de 1,12 no mês de março. O GP10, para quem não sabe, basicamente ele mede a evolução dos preços, né, de períodos entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês atual. E ele basicamente registra a inflação de preços de matéria-primas, agrícolas, industriais, até bens e serviços finais, tá? Então chama muita atenção, né? E hoje também o Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central, vai participar de um painel aí do FMI e as atenções são voltadas para o que ele vai falar, né? Lembrando que aí o comentário dele na semana passada de reanalisar o cenário, se entender que algo está fora do padrão para a inflação, é possível. Isso fez com que as expectativas que eles tinham dito alguns dias atrás de possível final do ciclo de alta da Selic agora já em maio, em 12,75, tenha perdido bastante força, né? Segundo os analistas do mercado financeiro como um todo, tá? Então vamos ficar de olho aí nesses próximos dias. E aí, como eu falei, o GP10 já vem super alto e já era esperado, né, pelo próprio Banco Central, que o pico seria abril e maio, né, de inflação, mas não tanto março, como veio muito alto, então isso chama muita atenção. Vamos ver se realmente não vai ter mais um ciclo de alta, vai se perdurar, vai ter uma elevação maior e vai se perdurar por mais tempo, tá? Por hora é isso, boa semana a todos.